Olá, boa noite, ao vivo pelo canal Empreendedorismo no Instagram. Estamos ao vivo, chega pra cá. Você que está em casa, você que está eventualmente saindo do escritório, vem pra cá, vamos juntar aqui para fazer a nossa live de terça do canal Empreendedorismo. Toda terça-feira a gente tem um tema bastante novo e prático para a gente poder trabalhar a nossa jornada empreendedora. Temos trabalhado aqui bastante temas diversos, né, como empreender pensando fora da caixa, difícil o desafio, né, difícil de você largar a mão da sua estabilidade, abrir mão da sua estabilidade para empreender. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre um negócio chamado Design Thinking. Que diacho é Design Thinking, né? Design Thinking é uma abordagem, na verdade eu não vou nem falar, eu vou deixar com que o nosso especialista fale sobre Design Thinking. O nosso especialista de hoje é o Leivio Silva, que é gerente de negócios do Banco do Brasil, um amigo querido e especialista no assunto Design Thinking. Então, para você aí que nunca ouviu falar desse termo ou está familiarizado com esse termo, você é nosso convidado para a gente bater um papo sobre esse tema hoje. Vamos chamar o Leivio para cá? Vamos lá. Boa noite, meu amigo! Tudo bem? Tudo bem, Léo? Me escuta bem? 100%. Você consegue me escutar bem também, não? Sim, tá perfeito. Ajustar a pouco aqui. Ah, que bom, que bom. Eu não usava fone de ouvido, eu achava meio brega, né, ficar com esse trem pendurado aqui, até que o pessoal começou a reclamar que a conexão do áudio estava muito ruim nos lives passados que a gente fez. Aí eu falei, não, então agora eu tenho que, né, dar ok pro fone para a gente poder fazer agora a nossa live de fone. Então estamos aqui os dois de fone de ouvido. Não, realmente é bem melhor, né? Nos testes que também eu já fiz em outras oportunidades. É porque o som ambiente, o som do aparelho ele pega mais o som ambiente, né? E aí você escuta qualquer ruído. Aqui ele é mais direcional, então a gente consegue entregar um som melhor para os ouvintes aí. Legal, legal. Ó, seja bem-vindo à nossa live. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Você aí que é um amigo querido de longa data. É muito bom te receber aqui no nosso canal. E eu já quero te pedir para você se apresentar para o pessoal aí que não te conhece, está acompanhando a gente, e falar um pouquinho da sua jornada empreendedora, fala um pouquinho do Banco do Brasil e como é que você conheceu o Design Thinking. Pô, legal. Bom, boa noite para todo mundo que está nos vendo aí. Obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado. Gostaria até que fosse antes, né? Mas a gente está com a agenda bem corrida, assim, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente tá todo mundo em home office, né? Acredito que muitos que estão Uhum, ouvindo e vendo e ouvindo a gente também está nisso. E é até um cenário para a gente estudar em Design Thinking, né? Porque mudou muito uhum. rápido a vida da gente e assim a gente está trabalhando muito, meio que está sem horário, né? Enfim, é um desafio interessante que dá para a gente fazer um design isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leivio, né? Leivio Silva. Eu sou designer, trabalho no Banco do Brasil já há 20 anos. Conheci o Design Thinking no Banco do Brasil há 5 anos atrás, aí eu conto um pouquinho da história. Sou de Minas Gerais, uma cidade chamada São Sebastião do Paraíso, lá terra dos cafés, lá no sudoeste de Minas. E fui para Brasília no finalzinho de 2008 para cuidar de alguns projetos lá na diretoria, na minha então diretoria de comércio exterior, né? E Uhum. aí por conta de vários projetos lá que a gente foi desenvolvendo, a gente começou a ter multidisciplinaridade de contatos e relacionamento, né, no banco, e eu fazer também a ponte com o governo federal, Uhum. né, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério do então Ministério da Indústria e Comércio. E aí começou todo esse papo de inovação, né, de disrupção na indústria financeira. A indústria financeira é muito grande, né? Então começou-se muito essa tendência, esse alerta, isso tudo estava muito forte. Se hoje está forte, imagina, assim, hoje tem muito mais gente ciente disso, né? E não só na indústria financeira.
Uhum. E para tangibilizar para as pessoas o que isso significa na prática, você vê as fintechs, né, que são as startups de cunho financeiro, que Uhum. entra no mercado prestando algum microserviço, né, de financeiro, é, assim, ataca os bancos tradicionais, a indústria financeira, né, prestando uma experiência diferente, um canal diferente. Isso tudo a gente já tinha mapeado lá em 2015. E Uhum. aí, nesse sentido, a gente desenvolveu um projeto lá, eu fiz parte da turma, a gente precisava Uhum. mergulhar nesse universo, entender o que era a tendência, entender o que a galera estava fazendo em outros setores da economia, outras empresas, enfim, entender Uhum. o que estava sendo feito fora do país. E aí a gente montou um grupo e fizemos um trabalho lá de pesquisa e chegamos com a conclusão que a gente precisava se mexer, né? A gente precisava... Primeira coisa é se qualificar, né? Entender do que se trata. E o design thinking era uma das metodologias, das abordagens que eram utilizadas por essas empresas, né? Todo mundo, quando fala em inovação, utiliza essa abordagem para desenvolver, né, produtos ou serviços ou para resolver problemas, principalmente os problemas complexos. Então foi ali em 2015 que a gente contratou alguns cursos no mercado. A gente fez um curso aí 6 meses, bem focado em inovação, em futuro, futurismo. É uma Uhum. delícia, né? E aí eu comecei meu caminho, me apaixonei por isso também, né? Fez muito sentido para mim aquilo, sabe? Uhum. E aí a gente começou a trazer isso para dentro do banco, tá? Foi por aí, foi em 2015 que eu comecei essa jornada. Que legal, que legal. Obrigado, Levo, por fazer essa introdução para a gente. Bom, eu acho que tem muita gente aqui que está nos escutando, né, nos vendo, que não está familiarizada com o conceito de design thinking, né, essa palavra em inglês, difícil e tal. Explica para a gente, design thinking é o quê? É um modelo, é uma ferramenta, é uma metodologia, é uma abordagem? O que é, de fato, o design thinking? Como é que você explica de forma bastante didática? Pois é, né? Quando a gente vai ministrar um curso para treinar outros, né? Formar novos designers, essa é uma das questões que a gente sempre brinca. Na verdade, é meio que tudo isso, né? Você já parte do conceito que design thinking, você tem que quebrar, você tem que sair um pouco da caixa. Então, muita gente está acostumado, mesmo aquelas pessoas que não são da área de exatas, mas a gente foi acostumado ao longo do tempo o modelo de ensino que nós temos aí há mais de 100 anos vigente, é que você tem que ter assim, um começo, meio e fim. Você tem que ter um processo, né? E o design, ele não é um processo, a palavra correta é uma abordagem. Que dentro dessa abordagem, ele tem alguns processos, algumas Uhum. ferramentas, algumas técnicas, que você aplica, dependendo da fase que está o seu projeto, né, do andamento ali do seu projeto, da sua equipe, em relação àquele tema que você está estudando, Tá. ou em relação à característica do seu produto, serviço, do problema que você está resolvendo. Dependendo de certas circunstâncias, você usa uma ferramenta, dependendo, você usa outra, depende da fase. Então, assim, eu não sou chato. Pode falar com processo, mas assim, os estudiosos, a galera, não é processo, é abordagem, né, é uma técnica. Aí técnica não, porque assim, aí posso mostrar, assim, a gente tem várias Uhum. técnicas, né? Técnicas de pesquisa, técnicas de entrevista, técnicas de criação, de ideação, de prototipação, de teste. Então você aplica técnicas, mas pode falar, assim, pode falar que é um processo, desde que num processo você possa voltar, né? O design é isso, você não só vai para frente. Você chegou em algum momento em que você precisa validar Uhum. ou repensar aquilo, você pode voltar para trás e abrir de novo a discussão. Até por isso que causa um pouco essa... E assim, teve também um problema no Ah. Brasil, o problema que gerou talvez um pouco foi a questão de uma tradução da capa de um livro, que é o livro mais famoso que tem sobre design, que depois eu deixo aqui Uhum. para a galera, quem quiser. Uhum.
porque em inglês não tinha nada a ver, né? Assim, Changing by Design e tal. Eles precisavam de um subtítulo aqui no Brasil. Aí colocou é, é, uma ferramenta, né, de desenvolvimento, até, metodologia, na verdade. Foi uma Uhum. metodologia poderosa, né? Parará, e aí criou-se isso. Mas o importante é que, sendo processo, sendo uma abordagem, sendo técnicas, a gente consegue resultados incríveis com isso. Então, vamos partir para a parte prática do negócio, Lívio. Imagine o seguinte: eu sou uma empresa e a gente tem vários problemas aí pipocando, né? E chegou para mim a demanda da área de inovação, ou eu faço parte do time de inovação e a gente precisa inovar a busca por soluções para os problemas ora existentes aqui na empresa. Como que eu uso o Design Thinking? Qual é o passo a passo para poder implementar esse Design Thinking? Passo 1, passo 2, explica para a gente. O processo, né? É. Cara, assim, o Design Thinking, para você colocar em prática o design, você tem que saber um pouco dos conceitos do design, né? Porque senão você não Uhum. consegue criar a estrutura necessária para que ele ocorra. O design ele é baseado assim, ele tem três bases, que é empatia, experimentação e Uhum. colaboração. O que eu quero dizer com isso? A empatia, que para mim é uma das mais importantes, é você entender e você escutar, e mais do que isso, se colocar no lugar do usuário, do seu cliente. Tá? Então você tem que sentir a dor do seu cliente. O que está pegando? Pode ser um cliente interno, né? Ou o cliente externo, não sei o que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, a gente tem vários departamentos, né, que você gera um relatório que vai ser usado para alguém, por alguém. Uhum. E você herdou aquilo ali de alguém, aquele processo que consome horas, consome recurso, né, da empresa, da sua empresa, enfim. Você está fazendo aquilo e você não sabe a quem você está mandando. Você manda para uma caixa, digamos, corporativa geral, né, em que várias pessoas têm acesso. Você não sabe se aquilo ali está sendo útil, se aquela informação que está ali poderia ser modificada, atualizada, enfim. Então, por que não perguntar? Então, o design, o primeiro ponto pergunte, coloque o teu usuário no centro da sua discussão. É ele que vai falar onde que está pegando, qual a necessidade que ele tem e que não está sendo atendida. E aí a gente vê no mercado, né, a gente vê tantos produtos criados aí que parece que não faz sentido para ninguém, né? Aí você vê empresas lançando produtos que depois você não vê mais aquele produto, porque não deu fit, não tinha ninguém precisando daquilo ou desejando. Né? É. Então, você gasta muito para desenvolver, mas a pessoa importante, que é a que vai comprar, não foi ouvida. Né? Isso é um ponto interessante, Lego, porque trabalhando com startup já há alguns anos, é uma coisa que a gente vê muito você pensa, né, na solução, às vezes até antes de pensar no problema. Ou você pensa num problema que você tem e já começa a gastar dinheiro, investir dinheiro na construção da solução, sequer sem perguntar para o seu cliente antes se de fato ele tem esse problema, se esse problema existe, e se esse problema é de um tamanho que vale a pena você gastar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia, o seu esforço para poder desenvolver a solução. A gente teve uma live com o Felipe Matos há umas 3, 4 lives atrás e ele falou um pouquinho sobre isso. Uma pergunta que eu quero encaixar aqui nessa primeira caixinha da empatia e do levantamento de perguntas, Leio. As pessoas, né, elas são viciadas em levantar soluções antes de fazer perguntas sobre o problema. Na sua opinião, por que acontece esse vício, né, das pessoas procurarem respostas antes de fazer perguntas para o problema ora existente? Cara, de uma forma geral, assim, isso é cultural, né? De gerações em gerações, de modelo de ensino a modelo de ensino, te ensinou a olhar bem focado, né? Bem funilado. Então, ninguém trouxe esse incentivo de você pensar mais aberto, de você olhar 360, né? De você perguntar primeiro, porque até assim a sociedade ocidental ela tem que meio um quê ainda, que se você fica perguntando muito, parece que você não sabe, né? E isso é uma coisa que incomoda. Tanto na vida pessoal, assim como na vida profissional, você está numa empresa, você começa a perguntar, mas esse cara não sabe nada, quer dizer, acha que você já deve saber. Então as pessoas
opa, peraí, eu não vou perguntar, eu já vou pressupor, ou já pelo menos eu vou falar alguma coisa. Então eu já acho que tem a resposta, né? Esse é um dos principais problemas nosso, enquanto pessoas, enquanto empreendedores e profissionais de empresa, é porque nós não temos ainda um ambiente confortável, que deu conforto para mim expor, né, um ponto de vista, e mais do que isso, deu perguntar, né? O que está acontecendo, qual a sua opinião, o que você acha sobre isso. É que assim, o ambiente ficou tão competitivo em que você não pode demonstrar fraqueza. Isso é tido como fraqueza, né? Então você não pode demonstrar fraqueza. Só que isso tem que ser quebrado. Na verdade, isso não tem nada a ver com o processo criativo, né? O processo criativo... Isso é uma mentira, né? Mentira! Tem uma frase do Steve Blank, que é um papa das startups hoje nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: nenhum plano de negócios resiste ao primeiro contato com o cliente. Exatamente. E é engraçado porque ele conta a história assim, de várias e várias e várias empresas gigantescas nos Estados Unidos que gastaram milhões, bilhões de dólares construindo fábrica e fazendo planta industrial, construindo produto e contratando gente antes de sequer validar se aquele problema de fato existia dentro, né, do mercado, se de fato fazia sentido aquele problema para que pudesse ser buscada uma solução daquele gênero para aquela empresa. Não, e esse ponto que você trouxe é muito importante, porque assim, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, ele pressupõe, né, você ir atrás da pessoa, do usuário, e perguntar. Só que o que reinou há muito tempo aí no mundo, né? Que é o seguinte, segredo industrial. Eu vou lançar o produto. Ninguém pode saber, guardar das 7 chaves, enfim. E aí você, nem dentro da sua organização, poucas pessoas que sabiam. Qual departamento vai lançar primeiro? Aí pega e lança. Só que o processo de desenvolvimento e criação pode ter tido falhas. E assim, afirmo 100% de certeza, vai ter falhas. Por isso que o processo de design é um processo iterativo, em que você testa hipóteses, você pergunta para validar aquela necessidade, aquela utilidade, para não investir rios de dinheiro e tempo e pessoas numa coisa que não vai ser útil, né? Não vai ter utilidade para alguém, e principalmente grana. Né? E aí esse exemplo que você disse é muito verdade. A gente tem N cases aí. Um dos mais famosos, né, que é até clichê para a gente que trabalha com inovação e tal, é o caso da Kodak, né? Da máquina das máquinas digitais. Porque o primeiro projeto de fotografia digital foi da Kodak, foi de uma galera da Kodak. Chegaram para a galera lá, pro board, falou assim, a gente tem isso, não sei o que, vocês estão loucos, vai matar o meu negócio principal, o negócio de filme, de jeito nenhum, esquece, larga a mão. Cara, poucos anos depois, veio alguém e soltou. Peter Drucker já falava, né? Quem tem que matar o teu negócio é você mesmo, né? Então, assim, e essa questão da empatia, ela é muito importante. E eu até gosto de fazer alguns exercícios de vez em quando e até convido alguém. Por exemplo, coisas simples, básicas, dentro de casa. De vez em quando você vê no jornal alguma campanha, eu não sei quando que eu sou muito ruim de data, doação de órgãos, tem uma doação de córnea. Aí vira e mexe, tem aquelas campanhas em que uma reportagem pega umas pessoas, ou uma organização pega umas pessoas, coloca uma venda e faz ele passar uma jornada andando na rua, subindo em ônibus, andando de cadeira de roda, ou seja, cadeirante ou deficiente visual, para ele sentir como é que é a vida de um cadeirante, de um deficiente visual, de uma criança, em que você tem que ficar agachado o tempo inteiro para ver o mundo da perspectiva dela. Então, assim, fica um convite para as pessoas fazerem exercício. Toma banho com a luz apagada, para você ver como que muda completamente a sua percepção dos teus sentidos, do seu banheiro, dos produtos que você tem. Coisa básica. Faz um exercíciozinho para você ver como que muda. É isso que o design convida, você sentir ver o mundo, né, a partir do olho do usuário. Da perspectiva de quem eventualmente vai ser o seu cliente, né? De quem vai comprar o seu pagar, produto. Né? Exatamente. Bom, continuando aqui nessa pegada hands-on que a gente está, Lívia, a gente falou aqui de 3 caixinhas, né? Você falou para a gente de 3 caixinhas. A caixinha da empatia, a caixinha da experimentação e a caixinha da colaboração. Perfeito. Conectando de forma prática, olhando um pouquinho pelo retrovisor, nos diversos casos de uso que você tem aí de Design Thinking implementados no Banco do Brasil, você consegue puxar, assim, pensar uma história
onde você implementou a parte de empatia, experimentação, colaboração? Quais foram os resultados disso? Cara, assim, ó, vou contar de forma geral como é que a gente faz um processo, né? E aí eu tento colocar alguns exemplos aqui, alguns que eu posso colocar. Tá. Aí, inclusive, linkando com a sua primeira pergunta, que como iniciei isso. Então, Uhum. o teu time, as pessoas envolvidas, entendendo como é que funciona esse processo e tirando as barreiras, e aí você tem técnicas para tirar essas barreiras no início, porque você coloca numa sala puxando o terceiro item, que é colaboração, né? Empatia e a colaboração, você pressupõe que você tenha pessoas de várias áreas, Uhum. principalmente o cliente, mas de várias áreas e principalmente pessoas que não fazem parte do métier daquele processo, né, daquele produto ou daquele problema que está sendo resolvido. Então, essas pessoas, elas têm que tirar as amarras, elas tiram o crachá e a sua posição organizacional, porque ali ela está no CPF, ela está como usuária, ela vai ser real nas Uhum. opiniões dela e não vai julgar e nem ser pré-julgada também pela sua opinião, porque ali é um processo construtivo. Então, quando você monta um projeto, que você vai aplicar, né, o design, você sempre tem uma reunião de kickoff com os patrocinadores do projeto, dada a dimensão, né, do que você vê quem que precisa estar. Cara, eu preciso de uma pessoa que tenha, que está na ponta com o cliente, né? Eu preciso de uma pessoa do jurídico, eu preciso de uma pessoa do contábil, eu preciso de uma pessoa da logística, né? Eu preciso, enfim, pode ser assim um business de bolo, né? Uhum. Eu preciso ouvir bolo, quem entrega, quem é os meus fornecedores. Então eu coloco ali dentro de um ambiente esse microcosmos de pessoas que têm Uhum. inter-relação com aquilo, e inclusive gente do nada, né? Para ele dar aquela opinião. Ele bateu, né? O que você acha disso? Cara, não entendi. Se não entendeu, é porque o problema não está explicado direito, né? Isso é muito legal. Só colocar um exemplo que eu lembrei aqui, que era um estudo de caso na época da faculdade que a gente fazia, e eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, que eu acho que, se eu não me engano, é da Colgate, ou da Oral-B, enfim, uma dessas marcas aí de pasta de dente, e onde o conselho executivo estava reunido para poder pensar em formas criativas de fazer com que as pessoas consumissem mais pasta de dente, Mas, porque estavam perfeito. consumindo pouco. E aí daqui a pouco a moça, diz a história, diz a lenda, não sei se o É, fato procede, acho que sim, diz que a moça do café estava servindo o pessoal e falou, gente, desculpa me intrometer, tô mas escutando aí. tô escutando a conversa de vocês. Vocês já pensaram em aumentar a boca da saída da pasta de dente para poder acabar mais rápido? Rapaz, disse que foi um momento eureka, né? Dentro da sala do conselho executivo da empresa, o pessoal falou, poxa, mas faz todo sentido, é Faz exatamente todo isso, sentido. bingo. Não, eu também já ouvi essa história e tal, né? Uma lenda, mas assim, faz muito sentido. Que ela, você tem que ficar apertando, não sai nada, é uma dificuldade para pôr na. Quer dizer, tinha um problema mesmo, pô, vamos aumentar a bitola lá, sai mais ali, né? Pois é. Bom, e aí você chamou essas pessoas, né? Juntou essas pessoas de multidisciplinaridade ali, de áreas, de opinião, de ideias, né? Pessoas de vários credos, raças. Então, assim, isso tudo é muito importante, isso enriquece muito o projeto. E aí você faz uma reunião que chama kickoff e fala, olha, nós vamos aqui, nós estamos aqui para trabalhar a solução para um problema, e o design tem que funcionar muito para a resolução de problemas complexos, né? Aquele problema que você, caraca, como é que resolve isso? Um negócio bem complexo, que envolve muita coisa. Então, nós vamos utilizar, né, o design thinking. Então, a gente aqui quer tirar as amarras de todo mundo aqui tira o seu crachá, né, tira a sua posição, aqui você é você, ninguém vai ser julgado. Aí você vem e traz os conceitos, né? A gente vai viver um processo bem dinâmico e bem profundo aqui, né, de empatia, colaboração e experimentação. Na verdade, essa seria a ordem correta, né? Empatia, colaboração e experimentação. Uhum. E o primeiro... então, assim, nós teremos momentos de divergência, que é a discussão vindo, as opiniões vindo, todo mundo dando o palpite, a sua opinião. Isso por meio de Uhum. técnicas, né, que a gente tem. É importante Uhum. que
num processo desse, você tem que ter um início e um final de cada fase, porque é tão rico que se você deixar, a discussão vai embora. Você tem limitação de tempo, né? Uma das restrições de projeto é isso, é tempo. Então, você, olha, nós vamos discutir durante tanto tempo aqui, paraná. E aí começa, né? O primeiro, assim, digamos, o ponto zero é essa equalização de conhecimento, de conceito, de deixar as pessoas à vontade, livres, né? Já envolvidas ali no processo de design, saber o que elas vão viver. O segundo passo, né, o ponto 1, digamos assim, é você explicar o problema ou a oportunidade ou o que você quer tratar com essa abordagem do design thinking. Então, alguém da área vem, né, alguém vem e explica o que é, né, o que está acontecendo, qual que é o problema, qual que é o desafio, e deixa as pessoas estressarem ao máximo o seu entendimento daquilo. Tá? Depois aquela pessoa vai embora, ou ela até pode participar também, mas ela já vai estar enviesada. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro ela como uma consultora, essa pessoa. Né? De tempos em tempos eu posso ir perguntar a ela. Eu, se estiver liderando, né, uma sala de design, eu prefiro sim. Porque essa pessoa está enviesada, ela já tentou resolver esse problema de várias vezes, já bateu cabeça, já apanhou. Ah, isso não dá certo, isso não dá. Tira ela. Porque um dos conceitos do design é o seguinte: o que você faria para resolver esse problema, né? Estou simplificando assim, mas assim, se não tivesse limitações, restrições para você, se você não tivesse limitação de recurso, de tempo, de tal, o que você faria? Vamos, né? A famosa tática da varinha mágica, né? Se tivesse a varinha mágica para poder exatamente. E aí você vai andando, né? Tem a parte de discussão, tem a parte né, de você mapear isso, né? Por exemplo, tem uma técnica que chama presente, passado e futuro, né? Ou assim, passado, presente e futuro, né? Como está hoje, como foi no passado e qual que é a situação desejada no futuro. Então a gente se localiza no tempo e fala, bom, entre o presente e o futuro eu estou aqui, então eu vou criar essas links, essa ponte. E aí você vem discutindo, e é super gostoso, assim, é muito bacana, dá muita risada, desgasta emocionalmente, porque você trabalha muito a cabeça, né? Então isso é uma das coisas que a equipe tem que ficar, você tem que estar bem atento a isso. E na fase de experimentação, como é que isso funciona? Como é que vocês levam isso para fora para poder experimentar, ouvir? É questionário, é prototipação de produto? Como é que é isso? Exatamente. Dependendo do seu tipo, né, e você avança ali na ideação, você começa a ter as ideias, né, e as ideias, elas não são excludentes, muitas delas, assim, a gente até brinca, né, cara, 10 ideias ruins, digamos assim, 30 ideias ruins, dá 10 ideias boas. 10 ideias boas dá 2 excelentes. A gente vai trabalhar nas excelentes. Então você tem esse processo. Né? Então é uma construção em cima da outra. Funil de ideias, né? Funil de ideias. Você anda falando assim, uma construção de carona, né? Porque alguém fala uma coisa que pode parecer uma coisa nada a ver, starta, né, o pensamento de outro aqui, starta um insight de outro e vai juntando e juntando e o trabalho colaborativo vai. Beleza, você chegou ali no que você acha que é a solução ou uma proposta de solução. Aí vem a experimentação, que é o quê? Você tem que tangibilizar aquilo de acordo com o que você está desenvolvendo, o que você está enfrentando, né? Se é um produto, é um serviço, enfim. Você tem que tangibilizar aquilo para o usuário. Você escutou o usuário lá no início e agora você volta no usuário para ver se aquilo que vocês pensaram, né, que a equipe desenvolveu, faz sentido, se tem utilidade, né? E ali você colhe os feedbacks. E aí como que pode ser, como que se apresenta isso? Você pode apresentar, dependendo do serviço, inclusive com uma encenação, né? Você faz uma encenação ali profissional ali do que você está fazendo, né? Você faz um protótipo, e aí tem vários tipos de protótipo, né? Desde de um cômodo, e aí as pessoas que estão nos ouvindo vão tangibilizar. O que uma construtora faz? Ela lança, né, ela faz um lançamento de um prédio, de um condomínio, a primeira coisa que ela faz é colocar lá um decorado. Né? Aí a pessoa vai, entra e vê se aquele espaço está bom para ela, se ela tem 2 quartos, se não tem, quer dizer, ela sente ali e dá o feedback. Não, esse apartamento é pequeno para mim. Aí o consultor, não, eu tenho um maior então, de 3 quartos. Ah, esse aqui esse aqui não tem espaço de secar roupa. Né? Aí o que eles fizeram? Colocaram uma lavadora, aquela lavadora de entrada frontal, a secadora, junto com
Acho que Leivio Silva caiu. Vamos esperar Leivio Silva voltar. Você que está acompanhando a gente aqui na nossa live de hoje, nós estamos falando sobre Design Thinking. Design Thinking é eu já ia falar que era uma metodologia, é uma abordagem para a resolução de problemas. Vamos lá. Leivio Silva voltando para a nossa live. Voltei? Agora sim. Opa, que susto. Acho que tá chovendo aqui em Recife, não sei, tá deu um apagão aí. Bom, você escutou, eu estava falando de prototipação, né? Que como que você testa isso, né? Isso, e estava no exatamente. exemplo do apartamento, do apartamento de construtora, né? Uhum. Então agora, aquilo é uma prototipação, sabe? A pergunta que eu ia te fazer, dentro desse ponto dá para fazer experimentação, né? Na fase de experimentação. A gente falou aqui da fase de empatia, botar todo mundo dentro da sala, tirar o crachá, assumir que todo mundo pode ter uma ideia muito interessante para dar, para compartilhar. Depois, né, dentro dessa fase de colaboração, começar a pensar, né, na ideação do projeto de experimentação daquilo que a gente está assumindo, né, como solução, como verdade para resolver aquele problema. E aí a pergunta que eu te faço na fase de experimentação, dá para fazer isso sem gastar dinheiro ou gastando pouca grana? A ideia é gastar o mínimo possível, por isso que você não pode ter amor na ideia, né? Então, o que você faz? Você utiliza técnicas de prototipação das mais baratas possíveis, inclusive no papel. Inclusive, assim, se a sua solução for um app, né, você está lançando uma startup de alguma coisa, você não vai construir todo o código por trás, o back-end, o front-end para mostrar para o cliente. Você tem ferramentas em que você simula isso de uma forma muito fidedigna, que o usuário acha que realmente está pronto aquilo ali. E aí você colhe esses feedbacks que são valiosos para fazer os ajustes, né, necessários para você retomar ali a discussão e fazer os ajustes e implantar esses ajustes. Então tem ferramentas de prototipação de site, de aplicativo, você pode fazer, por exemplo, um tipo de serviço, você pode fazer que seria tipo um teatro mesmo, uma simulação mesmo, sabe? Isso acontece muito com prestação de serviço. Se você está lançando, por exemplo, eu citei agora há pouco, se você tem um projeto aí de bolo, ou uma sorveteria, ou não sei o quê, você não vai fazer um lote inteiro de sorvete daquele sabor, você vai fazer um pouco. Em determinados pontos da cidade, você vai oferecer para a pessoa, né, experimentar o teu produto e dar um feedback, seja um bolo, seja sei lá, um alimento, um sorvete, enfim, qualquer serviço que seja. Então, você faz de uma maneira mais barata possível para que você não invista, porque não há necessidade disso, né? Hoje nós temos técnicas e ferramentas para você colher o feedback, o usuário ter a sensação realmente que está usando o serviço e te dar o feedback. Isso é legal, porque eu vejo, Leivio, eu acredito que você concorda com isso, que existe uma aplicação prática para qualquer qualquer segmento, né, da indústria e qualquer tamanho de negócio também. Porque muitas vezes as pessoas falam, isso aí é coisa para o Banco do Brasil, tem bilhões para poder gastar com consultoria, com implantação, e não é verdade, não é mesmo? Não é verdade, exatamente. Isso pode ser uma pessoa só, né? Por exemplo, uma amiga nossa ela é cake designer, né? Ela chama as amigas, chama as vizinhas, tal, faz um dia de degustação lá e, né, lança o bolo dela, o sabor que ela quer, assim, isso é factível para qualquer nível de organização, para qualquer tamanho de organização. Tá? Legal. Essa é uma das grandes vantagens do design, né? Eu lembrei disso agora, né? Lembrei de um exemplo fresco de hoje de um amigo meu que estava conversando com ele no telefone. Ele tem um restaurante italiano, está fazendo muito delivery. E aí ele estava indo no Atacadão aqui, no Super Adega, comprar vinho e champanhe para poder montar um combo, né, com uma lasanha para 2 pessoas para o Dia dos Namorados. Aí ele falou, mas eu não sei se eu compro mais vinho ou compro mais champanhe. Eu falei, pois você poderia ter feito uma validação criando um post, né, vinho ou lasanha, mandando para a sua lista de transmissão e vendo que as pessoas que são as suas consumidoras acham a respeito daquilo, antes de ir no mercado fazer a compra do seu insumo, né, o investimento do material. Exatamente. Você tem que saber qual o caminho que o teu cliente vai andar, né? E você falando isso, você falou de Brasília, eu lembrei, assim, tem umas imagens, assim, todo mundo que é de Brasília, né, eu morei aí, fica muito claro essa questão do que o cliente quer, do que ele procura,
e do que a gente está ofertando. Todo mundo aí já andou em Brasília, né, já passou em alguma, na entrequadra ou, por exemplo, em Águas Claras, naqueles parques assim, que tem aquele gramado, tem alguns caminhos de cimento lá que o GDF faz e a galera pega e corta a grama de algum lugar. Aquilo ali é um exemplo básico que a gente usa, isso acontece no mundo inteiro. Diz assim, cara, eu cimento aqui porque eu achei que aqui é o melhor, talvez eu nem pensei naquilo, né? Uma coisa tão pequena, mas é um exemplo que tangibiliza tão fortemente o conceito de né, escutar o usuário para ver o que ele quer. E aí você passa lá um caminho de cimento assim, o outro caminho assim, o outro assim. O que o cara faz? Ele vem aqui, usa nada do cimento. E fica aquela trilha na terra lá, né? Isso é muito interessante. É impressionante, muito bom exemplo, Leivio. Olha só, dizem que a abordagem do Design Thinking aproxima as empresas dos clientes. Você acha que essa afirmação é verdadeira? E por quê? Perfeito. Então, por que aproxima? Porque você precisa dele, você chama ele antes do negócio estar feito. Primeiro que você já tem esse contato com o cliente, né? Falou, olha, eu preciso desenvolver um produto, nós estamos desenvolvendo isso, eu gostaria muito de ouvir sua opinião, né? De ouvir a sua opinião sincera. E isso, para quem está sendo convidado, é muito importante, isso é muito valioso. Você fala, caramba, a minha opinião vale para essa empresa gigante, para qualquer uma que seja. E isso a Apple faz, isso a Amazon faz, isso, assim, qualquer indústria está fazendo isso hoje. Inclusive, eu não sei se todo mundo vai saber, mas assim, já existiu alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, os focus group, né, que você chama, nos Estados Unidos tem muito isso. Ele pega a dona de casa, mulheres, né, digamos assim, que cuidam de casa, coloca lá num laboratório e fala, por exemplo, um produto de limpeza ou um produto para carro destinado para mulher. Então ele começa a escutar. Só que o design ele vai além daquilo, né? Ele não quer trazer a pessoa para um ambiente desconfortável dela. É melhor escutar o cliente, no caso né, de uma mulher ou de alguém, né, de uma pessoa que cuida, que é um usuário ali da casa, um produto, um problema da casa, na casa da pessoa. Eu não vou trazer ela para um outro lugar, um lugar frio, estranho. Eu deixo ela o mais confortável possível. Porque psicologicamente, assim, quanto mais confortável você está, mais verdade você vai falar, mais sinceridade você vai ter e mais quantidade, né, de inputs positivos você vai ter. Mais então, entrega, né? Assim, dentro do ambiente propício ali, mais entrega. Né, exato. Então, assim, se você traz o teu usuário para dentro do teu processo criativo, cara, ele vai sair de usuário, né, de cliente para fã. E aí, fã é aquele cliente que promove a marca, né? Não é um detrator da marca e nem é neutro, ele promove. Então, se você está desenvolvendo... Vou insistir... sei lá, vou fazer o exemplo do bolo de novo. Por que você não faz, né? Tipo, às 5 horas da tarde, tipo, tem um bolo do Flávio lá, lotado, tal, não sei o quê. Convida as pessoas para experimentar o novo bolo, ou fala qual é o sabor que você sente falta, que você gostaria, que não sei o quê. Chama essa pessoa. Pode até dar nome, né? Imagina, dar um nome para uma coleção de bolos da fulana, bolo da ciclana, bolo não sei do que. Quer dizer, aí vai derivando todas as iniciativas que podem ser feitas, né? E as empresas que já perceberam nisso já estão lá muito à frente disso. Lá na frente. Eu lembro que um mercado que foi muito atingido por essa necessidade de repensar ou pensar fora da caixa, foi o mercado de academias, quando veio a Smart Fit, né? Quando chegou a Smart Fit, foi lançada, que quebrou completamente os modelos, a vaca leiteira, né? Jogou pro brejo a vaca leiteira das academias. Verdade. Porque cara, eu lembro de 2009, eu pagava 200 e tanto de academia e a Smart Fit veio com R$49 no plano Black por mês. Então, realmente, cresceu, né? As academias elas tiveram que repensar. E eu lembro que logo depois que a Smart Fit veio, eu mudei, assim, eu percebi uma mudança radical do serviço que a academia prestava para mim. Perfeito. Então, eu lembro que toda semana, sei lá, uma vez a cada 15 dias, a menina da academia me ligava para falar, olha, seu Leonardo, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi seu treino? Tô vendo aqui que você não veio treinar. Poxa, você tá precisando de uma motivação. Vem, vai ter aula de, sei lá, vai ter aula de forró essa semana. Vem treinar com a gente. Ou vai ter aula de spinning e tal. A gente vai abrir box aqui na academia. Existia uma preocupação absurdamente mais alta com o cliente. Por quê? Porque é a história do que mexeram no meu queijo, né? Mexeram no queijo da academia, teve que repensar. Bom demais. Verdade.
É Levon, a gente está verdade. caminhando para o fim aqui da nossa live, né? Já te agradecendo. Léo, só Super. fazer um Fala. comentário em cima do que você fez aí, porque tangibiliza muito o seguinte, as Ah. empresas, né, elas estão estabelecidas, e infelizmente elas só se mexem quando elas são ameaçadas, e muitas vezes já é tarde. Esse caso da Smart Fit foi um negócio fantástico, assim. Aí a empresa, pô, se sentiu ameaçada, está perdendo cliente ali por valor, né? E aí Uhum. agora elas viram que é um perfil de cliente que vai, né? Então, assim, pensando no design para Smart Fit, eu fico imaginando mais ou menos quando que os caras criaram esse projeto lá, e falou, ó, eu quero Uhum. o perfil de uma pessoa assim, né, de tal idade, que valoriza a independência, o que esse aqui ainda quer pagar um pouco barato e pode 24 horas malhar, independente do lugar que esteja, né? E aí ele criou a persona, que é uma das técnicas que a gente usa no design, ó, criei essa persona. No começo, Uhum. todo mundo, pô, Smart Fit, mas cara, aí vai, não é para mim, não é para mim, é para mim, não é para mim. Aí o mercado se equilibra, porque nem todo mundo tem um perfil para todos os produtos, né? E Claro. esse é o segredo de você adequar a tua oferta, a tua proposta de valor para aquela pessoa que vai dar valor para a tua proposta de valor. O outro não é cliente teu, então você não precisa se preocupar com ele. E isso, não precisa gastar energia para poder alcançar o cliente que não é o seu cliente. Vai ser Você só não... gasto de dinheiro e energia à toa, né, Lei? Exatamente, Que bom. exatamente. Muito legal, está sendo muito legal esse nosso papo aqui. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: nesse tempo de pandemia, né? A gente está vivendo um tempo difícil, estranho. Estou muito assustado com o que pode acontecer do seu ponto de vista de desemprego depois que passar essa quarentena, esse isolamento social. Ó, essa semana mesmo, semana passada, eu vi no jornal que o Coco Bambu, cara, o Coco Bambu era um dos restaurantes mais Nossa, estáveis, sob o ponto de vista financeiro, né, é. do nosso país, cara. Assim, muito estável de caixa, muito saudável de caixa. O Coco Bambu, ele demitiu 30% da sua mão de obra e diz que vai continuar demitindo gente. Por quê? Porque a demanda despencou. Então, se o Coco Bambu, que era o Coco Bambu, está passando por isso, quiçá empresários de médio e pequeno porte que tem que administrar suas contas e muitas vezes não tem fundo de caixa. A pergunta que eu te faço é, nesse tempo de pandemia, como é que você acredita que o design thinking pode ser uma abordagem útil para ajudar pessoas e empresas? Cara, assim, a pandemia ela chegou chegando, né? E por mais que tenha, a gente vai ter uma mudança, estamos tendo, né? Uma mudança muito grande aí Uhum, de base econômica e de base comportamental. Isso dito, é o que eu acredito que o design thinking ele pode ajudar muito os pequenos empresários para repensar o seu negócio. Porque o uhum, comportamento das pessoas, dos consumidores, vai mudar, né? Ele foi forçado a mudar. Por exemplo, muita gente ainda tinha restrição no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas alguns mercados estão mais desenvolvidos, depende do setor e tal, mas assim, muita gente ignorava o digital, ignorava a compra online, ignorava isso. Não, eu gosto, não sei o que. Aí chega um evento extraordinário desse e fala, você não pode mais. E aí? Então, eu preciso, eu como consumidor, se eu tinha um medinho, eu vou ter que enfrentar do medinho, até porque eu estou motivado, porque eu não quero sair, não quero relar em ninguém, não quero relar em elevador, quer dizer, aí eu vou comprar minhas coisas tudo online. Aí eu compro mercado, eu compro farmácia, eu compro material de casa, eu compro uhum. manutenção, eu compro roupa, enfim, presente, quer dizer, perdeu aquele medo, né? Perdeu. Então, quando passar essa pandemia, né? Quando a gente voltar aí, tiver uma vacina, enfim, quando a gente passar e tiver, digamos, o cenário normal de possibilidade O novo normal, né, Leivon? de relação. Mas o comportamento, você já não vai ser igual, sabe? As pessoas vão querer fazer festa, vão querer ir para balada ou ir para um mercado, para um shopping, vai. Mas ela abriu uma outra frente também. Então, o que o pequeno negócio, qual o pequeno negócio, principalmente o hoje que ele está muito comprometido, né? Que ele foi muito afetado. Aquele que não tinha base digital nenhuma. E eu não falo ter um e-commerce assim, eu preciso ter uma plataforma e-commerce, meu negócio não é e-commerce, mas não é. Relacionamento com o teu cliente, um canal aberto, né? Ou se você não tem um WhatsApp corporativo que você fala do seu cliente, que você vai alimentando ele de informação, de promoção, de dicas úteis, né? Para ele ficar ali na sua base. Então, o que o design pode fazer para essas pessoas, né? Para esses empresários? Repensar o teu negócio para ver se ainda dá tempo de você, né, fazer uma mudança
incorporar aí novos formatos, novos canais, né? Eu estou numa etapa aqui do processo de atendimento desse cliente. Faz sentido? Será eu ficar nesse, ou eu vou para frente, ou eu volto para trás? Quer dizer, o design ele vai ajudar ele a repensar, né, o seu produto e seu canal de distribuição, porque a pandemia mostrou claramente que eu não posso ficar dependendo só de um canal de distribuição. Ah, mas aí como é que eu vou fazer tal? Primeira coisa, escuta o teu cliente. Quem era teu cliente que parou de comprar? Você tem o telefone dele, você tem a lista dele, né? Bate um fio, conversa com ele, o que está acontecendo com você, como é que você está vendo, né? O meu produto, né? Por exemplo, talvez eu vendo alguma coisa que é insumo para esse cara fazer uma outra coisa, assim. Como é que está o teu negócio? Eu tenho que preocupar com o negócio dele também, não só com o meu. Ah, eu vendo o produto final. Pô, parou de consumir, como é que tá, como é que não é, quer dizer... A gente está vendo, né, muitos micronegócios se reinventarem. E eu mesmo, semana passada, uma coisa impensada, até a minha esposa tirou foto. Eu tava 2 meses já sem cortar cabelo, tava aquele negócio absurdo, cara. Cara, vou ter que... Aí um amigo meu, né, do trabalho, não, tem um cara aqui que corta, ele vai na casa. Bicho, o cara, ele já, antes da pandemia, ele falou, não vou trabalhar mais em salão. Então ele tá faturando muito mais indo cortar cabelo no domicílio. Isso é manicure, né? As pessoas de beleza pessoal, as mulheres, alguns salões, né, eles criaram alguns kits e aí a profissional vai com toda a questão dos protocolos de segurança, claro, vai e faz porque a necessidade de consumo ela continua existindo, né? Você tem que atender ela de alguma maneira, ou você vai atender o outro, pode estar estancado um pouco, mas você tem cliente, você tem mercado. Você está se comunicando com esse mercado, você está escutando dele, como que eu posso te atender, o que você está precisando, qual canal você está precisando, qual que você fica confortável para isso. Então, quem está se aventurando a negócios precisa entender isso, principalmente nesse momento aí, né, de instabilidade, inclusive comportamental. Né? É o momento de ouvir o cliente, para tudo e ouve o cliente, né? Para tudo, ouvir o cliente e vamos construir junto, né? Como é que ficaria bom para você? O que faria sentido? Como que você ficaria confortável? Essa é uma das perguntas que elas têm que ser feitas, na verdade, sempre, né? Não só em épocas de pandemia, né? Porque tudo vai evoluindo e você precisa evoluir também. Só um último detalhe para arrematar o que você está falando aí da pandemia. O Suno, que eu sei que você conhece, que é um importante sushi aqui de Brasília, esses dias eu passei lá na frente, né? Você não está morando aqui, você não viu mais, mas eu passei na frente. Cara, você acredita que eles refizeram a fachada inteira deles, fecharam e transformaram num takeaway? Você chega lá, passa o cartão, pega o seu japonês e cai fora. E vaza. Não tem entrada, não é nada. É só, fizeram uma nova fachada, é só o takeaway, pegou, pagou, vai embora, acabou. Então, como diz meu pai, é necessidade que faz o sapo pular. Não Exatamente, tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É tempestade que faz bom marinheiro, né? Né? Não é brincadeira, não. Levão, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Eu acho que foi assim, tenho certeza que foi extremamente produtivo, proveitoso. Para quem, né, acompanhou a gente até aqui, falando um pouquinho sobre a parte de Design Thinking, as etapas, né, de concepção do Design Thinking como abordagem. Não é uma metodologia, é uma abordagem para a solução de problemas, quebrando algumas crenças aqui de que o Design Thinking pode ser utilizado por pequenas empresas, que na fase de experimentação você não precisa gastar dinheiro, você pode fazer gastando 0 ou próximo de 0. Então, eu queria te agradecer e pedir para que vocês falem as suas palavras finais e também deixe seu contato, seu LinkedIn aí para o pessoal te seguir e ouvir aí o que você está falando sobre esse assunto. Cara, eu que agradeço, né, assim, eu fico muito feliz com essas iniciativas, né, igual essa sua aí, estou à disposição, pode contar comigo. Muito feliz de trazer essa mensagem aí de design, né, que tem todo sentido para a nossa vida também, né, então, se você coloca o teu usuário, quem sofre as consequências do seu ato, ou quem é o seu consumidor, no centro e escutar, então empatia é base de tudo, é a pessoa mais verdadeira que pode te dar o feedback sobre, né, as suas propostas, seus produtos, seus serviços. Eu queria deixar para quem quiser, né, para quem tem aí, se interessou e quiser avançar mais no estudo, tem 2 livros que eu vou recomendar para quem quiser. São os 2 livros assim, básicos. Um que é o Global, que fez quando o cara publicou, aí ele virou Harvard Business Review, tal, e aí o conceito de design espalhou pelo mundo dos negócios, né? Saiu do design
de design de objetos e veio para o mundo do negócio, essa abordagem, que é esse livro aqui, ó, em português, né, Design Thinking, né, olha lá, uma metodologia poderosa, né, para decretar o fim das velhas ideias, enfim. Legal. Esse livro do Tim Brown, inclusive, o original foi lançado em 2009 nos Estados Unidos, ele teve uma edição revisada agora, em 2019, mas não tem no Brasil ainda, tá? E, primeiro aquele, depois quem quiser ler esse aqui, que é muito legal também, chama Design Thinking Brasil, que é dois caras que também trouxeram isso para o Brasil, foi a primeira agência de design aqui no Brasil, então eles contam a história, mostram um pouco também do conceito e cases, enfim, é uma excelente leitura, mesmo para quem não quer trabalhar na área e tal, mas é uma excelente leitura, tem muita história, conta história, é muito bacana e recomendo esses livros aí, tá? Bom, que bom. Meu LinkedIn, quem quiser me seguir lá, tem uns projetos interessantes que eu passei lá, inclusive que eu fui para o Vale do Silício, quem quiser trocar ideia comigo sobre isso. É Leivio Silva, não tem muito segredo não, tá lá, me acha lá, me conecta, a gente troca uma ideia. Depois a gente vai fazer uma live só para falar de Vale do Silício, viu? Poxa, merece, viu, cara? Tem muita coisa boa para a gente falar sobre o Vale. Né? É uma experiência absurda, assim. Muito bom. Leivão, de coração, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza aí que você gerou um impacto positivo em todos aqueles aí que estavam ouvindo, escutando, assistindo a nossa live de hoje, tá bom? Pô, aqui eu que agradeço, cara. Estou à disposição, obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Se cuida. Estamos saindo dessa aí. Tamo junto. Um abraço para você, boa noite, cara. Valeu. Tchau, tchau. Bom, essa foi mais uma live de terça do canal Empreendedorismo. Falamos hoje sobre Design Thinking, uma abordagem para solução de problemas. Então, essa live vai ficar gravada por 24 horas, depois vai para o YouTube, tá? Você que quer assistir depois as nossas lives anteriores também, se você não teve a oportunidade de assistir, entra lá no YouTube, Empreendedorismo, e assiste lá, tá bom? Um abração para você, fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.